1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Carta do apóstolo São Paulo a essa cidade da Grécia. Era um porto, nessa cidade havia um porto, e ali havia meretrício, né? Meretrício. E muitas pessoas ali estavam se convertendo ao Senhor. Muitas pessoas. Muitas mulheres se convertendo, e mulher que fazia parte do meretrício recebiam perdão do Senhor e eram agregadas. Elas vinham e se ajuntavam à igreja. Por isso, se alguma coisa que você ler na carta escrita pelo apóstolo São Paulo ao Coríntios, ela está falando especificamente daquela cidade lá, né? Não que ela não seja útil para nós hoje. Sim, há muitos pontos nela útil para nós, são úteis para nós. Mas tem coisas que não são para nós, não são para nós. Era especificamente para aquele povo, para aquela cidade lá. E ele escreveu aqui em 1 Coríntios 1, 27, assim, olha: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Amém? Vou ler novamente. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Olha, as escolhas de Deus diferem das escolhas do homem. Totalmente diferente. Até porque a palavra de Deus diz, o apóstolo São Paulo escreveu, um homem que teve tantas experiências com o Senhor, e aquilo que ele escreveu por ter experiência com o Senhor e por ter revelação do Senhor. Como, por exemplo, ele disse assim, ele nunca participou da Santa Ceia, mas ele disse assim: eu recebi do Senhor aquilo que vos ensinei. Então ele tinha uma revelação dada pelo Senhor, ele passou essa revelação sem que antes ele tivesse a experiência. Agora, ele teve muitas experiências com o Senhor. E, junto com experiências, ele teve muitas revelações do Senhor. E ele disse que o Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas. Isso é, ele sonda todas as coisas. Tudo, 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 tudo. Lá o salmista disse o seguinte: olha aqui, a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Isso é, o Senhor sabe do meu pensamento, sabe o que eu estou pensando, planejando, e Ele sabe tudo. Eu não falei ainda, está aqui armazenado na minha mente, aqui para mim poder falar. Ele já sabe o que vou falar. Então, o Espírito Santo, ele sonda tudo. E as escolhas de Deus, elas são totalmente diferentes das escolhas do homem. Porque queiramos ou não, irmão, queiramos ou não, isso faz parte da nossa vida, são experiências. Muitas vezes a palavra de Deus nos adverte com respeito a isso, mas a gente às vezes teima em medir as pessoas segundo a aparência. Teimamos em medir as pessoas segundo a aparência. E olha, as pessoas que fizeram isso dentro das Sagradas Escrituras, eles quebraram a cara. Quebraram a cara mesmo. Por quê? Porque o próprio apóstolo São Paulo, ele disse que Deus, ele escolhe aqueles que não são. Isso é, ele não escolhe nenhuma pessoa que se ache capacitada. Não escolhe. Ele escolhe aquelas pessoas que não se veem em absoluto, com nenhuma capacidade, nada, mas eles, na fé deles, eles se tornam pessoas totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Consequentemente, essas pessoas que são totalmente dependentes de Deus, todas as coisas que acontecerem na vida delas positivamente na área espiritual, todo o sucesso que elas poderão alcançar, poderão ter, elas vão dedicar isso totalmente ao Senhor, porque elas sabem que aquilo que foi feito, que aquilo que foi realizado, foi feito, foi realizado por graça e misericórdia de Deus. Nós sabemos, irmãos, apenas
contando uma experiência que todos nós temos. Nós sabemos que nós não fomos salvos por merecimento. Nós sabemos que nós não estamos na presença do Senhor por escolhas próprias. Não. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus, que isso não vem de nós. O Senhor Jesus Cristo fala assim claramente, escuta aqui, olha aqui, não foi você que me escolheu. Não foi você que me escolheu. Não foi. Eu escolhi vocês. Eu escolhi a vós. O grande problema nosso, às vezes, irmão, é nós tratarmos essa escolha com indiferença. E o que é tratar a escolha do Senhor com indiferença? É você, amado irmão, mesmo sabendo que o Senhor te presenteou, não te premiou não, porque prêmio a pessoa merece, presente ela recebe sem merecer. O Senhor te presenteou com a salvação, consequentemente Ele quer que você reconheça isso, não trate isso com indiferença. E como eu devo reconhecer isso? Eu devo reconhecer isso, fazer com que essa salvação se desenvolva na minha vida. Que eu cresça na graça, que eu cresça no conhecimento, que eu tenha um desenvolvimento na vida espiritual, com um espírito de gratidão a Deus, sabendo que Deus me chamou para a presença dEle, que o Pai Celestial me trouxe para a presença do Senhor Jesus Cristo, como o próprio Cristo disse, olha aqui, você não pode vir a mim se o Pai que me enviou não te trazer. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Então, amado, o Senhor fez uma obra tremenda, grandiosa, preciosa na nossa vida. Nós não chegamos na presença do Senhor por merecimento, chegamos por graça do Senhor. O Senhor nos escolheu em meio a 7 bilhões e mais de pessoas no planeta Terra. Tantas pessoas, irmão, que são aí elogiadas pelas obras sociais que fazem, tantas e tantas pessoas aí que cooperam financeiramente para o bem-estar de tantas e tantas pessoas, mas eles fazem isso como um trabalho social, mas eles não estão sendo chamados à presença do Senhor. Mas você foi chamado à presença do Senhor. O Senhor escolheu você. E o Senhor não escolheu você porque Ele achou você bonito. Não escolheu você porque Ele achou que você é uma pessoa grande, não. Ele não me escolheu também com essa, de jeito nenhum, pior ainda, não. João Batista, ele disse assim, olha, é necessário que ele cresça, e que eu tenho que sair de cena. Por que João Batista disse isso? Porque João Batista era o maior líder do Velho Testamento, o maior profeta, segundo as palavras do Senhor. O maior profeta, ele tinha muitos seguidores, mas ele veio e ele tinha consciência que ele veio para preparar o lugar para o Senhor. Ele não era o Salvador, ele era apenas a voz que clamava no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele tinha consciência que ele era um preparador do caminho do Senhor. Ele sabia que aquele que estava vindo atrás dele era maior do que ele. Então chegou o momento que ele teve que sair de cena. Então ele disse assim, é necessário que ele cresça e que diminua eu. As escolhas do Senhor, elas não podem ser discutidas. Não pode ser discutida. Às vezes, irmão, nós estamos aqui na casa do Senhor e chega pessoas aí que viveram uma vida aí no mundo assim, como aquela mulher que foi pega no ato do adultério lá. Então vamos tacar pedra nela, vamos acabar com ela, vamos, né? Uma pessoa que praticava pecado e era coisa notória, todo mundo sabia. A mesma coisa com Maria Madalena, que era, segundo historiadores bíblicos, ela era dona de um bordel, era dona de uma... Né? Ela era de quem o Senhor expulsou 7 demônios. Era assim. Às vezes a pessoa, mas como é que pode que a pessoa, ele era isso. Não tem que discutir o que Deus escolheu, irmão. Não tem que discutir. É Deus quem sonda o coração. E não existe um melhor do que o outro, não. Todo mundo é pecador. Pecado maior, pecado menor, pecado... Não tem.
todo pecado alcança perdão diante do Senhor Jesus Cristo. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais, todos encontram perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as escolhas do Senhor não podem ser discutidas. Aí o Senhor, então, ele achou por bem, reprovar um rei. Ele achou por bem reprovar um rei, porque aquele rei não guardou a posição para a qual ele havia sido ungido. Não guardou a posição. Não guardou a posição. Eu quero dizer para você não sair da sua posição, tá bom? Não saia da sua posição. Ainda que surjam muitas coisas querendo, não saia da sua posição. Permaneça em sua posição. E esse rei saiu, ele foi reprovado. Aí o Senhor Jesus Cristo levantou uma criança lá, gerando ela lá no ventre de Ana. Essa criança colocou o nome dessa criança de Samuel. Samuel, uma criança ainda, ao que desmamou, foi levado no templo, porque a mãe havia feito um voto com Deus. Foi levado no templo e Deus começou a trabalhar o coração daquela criança. Aquele menino já agora adolescente, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Ele aprende a ouvir a voz do Senhor e ele aprende a discernir a voz do Senhor. Ele não tinha confusão alguma, não. Ele sabia muito bem quando era Deus que falava com ele. E esse homem, ele foi tremendamente usado por Deus. E ele já era um profeta. E aí o Senhor disse para ele: olha aqui, o rei aí que foi ungido, ele me desagradou. Eu não tenho mais como ter contato com ele, não tenho mais como ter ligação com ele. Eu preciso levantar um outro rei para comandar a minha nação, para comandar o meu povo. Aí o Senhor orienta ele: vai lá na casa de Jessé, lá ele tem uns filhos lá. Vai lá na casa dele lá e leva o óleo da unção. O óleo da unção que era colocado dentro do corno. No corno era um chifre. E levou o óleo da unção junto. Então ele chega para Jessé e fala para Jessé: Jessé, o Senhor me mandou vir aqui na tua casa para ungir um dos teus filhos rei. Mas Samuel não sabia qual filho era. Ele tinha que ver os filhos. E ele tinha que ver os filhos estar em sintonia com o Senhor, para perceber qual seria a escolha do Senhor. Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele não enxerga como o homem enxerga. Consequentemente, o homem não enxerga como Deus enxerga. Deus não escolhe segundo as escolhas do homem. O homem não escolhe segundo as escolhas de Deus. Não escolhe. E o que é feito ali? O pai fala para os filhos passarem ali na frente de Samuel. Ele tinha 3 dos filhos dele, pertenciam ao exército de Saul. Consequentemente, eram soldados, pessoas treinadas. E lá, os soldados que eram escolhidos, eles tinham, a partir de uma estatura, eles eram escolhidos. A partir de um porte físico, eles eram escolhidos. E quando passa diante de Samuel, logo o primeiro filho, lógico, o pai sabia quem que tinha um físico avantajado, quem se destacava diante dos demais filhos. E o pai fez com que ele passasse. Aí quando Samuel bateu o olho naquele rapaz lá, viu a estatura do cara, viu o porte físico do soldado, né? Viu a musculatura dele. Samuel disse: só pode ser isso aí. Só pode ser esse aí. Só pode ser. Mas quando Samuel iria ungir, ele recebeu uma revelação do Senhor. O Senhor disse: não é esse aí não. Não é esse aí não. A minha escolha não é segundo o teu olhar. A minha escolha não é segundo a aparência física. A minha escolha é segundo aquilo que o meu espírito perscruta.
E o meu Espírito que escruta todas as coisas, sonda todas as coisas, sabe todas as coisas. E muitas vezes a pessoa ela pode ter uma aparência belíssima. Ela pode ter assim um físico avantajado, um físico de atleta. Mas às vezes o coração dessa pessoa não é tomado de fé, não é tomado de confiança em Deus, não é tomado de crença no Senhor. Ora, se não é esse aí, então vamos mandar passar os outros, deve ter um dos restantes. Tinha mais 7 ainda, aí ele fez, tinha mais 6 ainda, aí ele fez passar esses 6. E Samuel olhou e não sentiu nada de Deus, não. Deus não revelou nada para ele, não mostrou nada para ele. O que ele fez? Perguntou para Jessé: acabaram seus filhos? Não tem mais. Ah, tem um menino lá, mas o coitadinho está lá apacentando gado, está cheirando ovelha lá, está lá no meio do pasto, né? Ah, mas manda chamar ele então, né? Qual foi a surpresa de Jessé? Qual foi a surpresa, meu irmão, de Samuel? Quando aparece aquele menino, ele não era um menino feio, ele era um menino bonito. Aparência boa, mas ele não era um camarada de físico avantajado. Mas, irmão, esse homem que o Senhor Deus mandou que Samuel o ungisse, esse homem se tornou um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Então, as escolhas de Deus, elas são diferentes das nossas escolhas. Por isso que nós nunca devemos nos precipitar e julgar o que for, ou escolher o que for por aparências humanas. Por quê? Porque Davi, ele sabia, meu irmão, que conforme ele escreveu vários salmos a respeito disso, que não havia coisa boa nenhuma nele, nada. E que ele era um homem que vivia totalmente na dependência de Deus. Consequentemente, quando você vive na dependência de Deus, todas as coisas que são realizadas por tuas mãos, por tua vida, você sabe que aquilo que foi realizado pela capacidade com a qual Deus te capacitou. Então você sabe, você não vai ficar com glória nenhuma, você vai atribuir a Deus toda a honra e toda a glória nas realizações. Amém? No 7º livro da Bíblia, no livro de Juízes, descreve um período em que Deus levantava regentes para conduzir a nação. Esse período histórico do povo hebreu, que se estendeu do ano 1390 a 1030 a.C., caracterizava-se pela liderança política, religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos hebreias, principalmente em períodos de guerra. E nesse período nós temos aí vários juízes influentes, como Débora, Gideão e Jefté, como Sansão. E no capítulo 29, versículo 18 de Provérbios, está escrito assim: onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo se desvia. Quando o líder, ele perde a comunhão com Deus, consequentemente, ele perde a visão espiritual. E ele não tem mais nada o que transmitir, porque ele perdeu a visão espiritual. Aquilo que ele transmitir será transmitido pelos seus esforços próprios e, consequentemente, não haverá resultado positivo de maneira alguma, de forma alguma. E você sabe, meus irmãos, porque Deus levantava juízes em Israel, porque Deus levantava profetas em Israel, porque Deus queria comandar o povo, porque Deus não queria que o povo dele fosse um povo maltratado, fosse um povo que vivesse longe de visões espirituais, de guias espirituais, de orientações espirituais, porque a vontade de Deus para com o seu povo é
que o seu povo tenha bênção, viva na graça. Não é que não tenha problemas, não. Problemas todo mundo tem, mas o Senhor quer, acima dos problemas, abençoar o povo dele com a presença dele, com ânimo, com estímulo, com fé, com desenvoltura. E muitas vezes, meus irmãos, quando o líder de Israel, ele desviava-se dos caminhos do Senhor, ele não tinha nada mais que ensinar às pessoas, porque ele perdeu a visão, perdeu o contato com Deus. Consequentemente, ele começava a dirigir ao povo e ele se distanciava de Deus, o povo também se afastava de Deus, se distanciava de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, sempre, Deus levantava alguém para falar com o povo, para chamá-los novamente à sua presença. E o que acontecia? Às vezes dava resultado, outras vezes não dava resultado. Então o Senhor permitia que os seus inimigos, os inimigos de Israel, viessem, invadissem Israel e levassem o povo cativeiro, espalhassem para o cativeiro, espalhassem o povo pelas nações vizinhas. Com que propósito? Para que eles lá no cativeiro, eles começassem a raciocinar e pensar: isso tudo é resultado dos meus maus caminhos, das minhas más escolhas. Isso tudo é consequência de eu não querer ouvir e nem obedecer a voz do Senhor, de eu não querer ouvir e nem obedecer a voz do Pai Celestial. O Pai Celestial, Ele não quer nenhum mal para os seus filhos. Ainda que seja necessário, pela bondade, amor e misericórdia dEle, usar a vara da correção, Ele usará a vara da correção, não para levar o povo à perdição, mas para trazer o povo ao arrependimento, porque Ele quer sempre beneficiar e abençoar o povo. Ele não poderá fazê-lo se o povo não estiver de acordo, em conformidade com a vontade dEle, com a palavra dEle. Um moço, amado, desses juízes de Israel, um dia ele estava com a mente voltada nas coisas que tinham acontecido para o povo dele. E ele começou a pensar assim e falar com Deus: mas meu Deus, o Senhor disse que estaria conosco, o Senhor fez coisas grandiosas para os nossos antepassados, como nenhuma nação, nenhum povo conheceu, nenhum povo viveu. E agora, olha o que está acontecendo conosco, olha a nossa situação. Ele estava reclamando, sabe por quê? Ele estava malhando o trigo para poder esconder o trigo. Porque eles plantavam. Depois, quando estavam para colher, vinham os midianitas. Quando já tinham colhido, vinham os midianitas, invadiam tudo, levavam tudo embora. Eles não deixavam vivo nenhuma vaca, nenhuma ovelha, nenhum camelo, nada. Eles levavam tudo embora. Matava os animais e levava tudo. E o povo ficava no estado paupérrimo, ter que começar tudo de novo, sem saber o que vai acontecer no amanhã, esperando aquela colheita maravilhosa. E quando estavam colhendo, vinham os midianitas. Por quê? Porque eles tinham perdido a proteção de Deus. Eles tinham perdido a proteção de Deus. Irmão, você não pode perder a proteção de Deus. Você não pode. Nós não podemos perder a proteção de Deus. Não podemos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo demorará para que o Senhor haja na nossa vida e nos faça voltar à presença dEle. E a Bíblia fala que Ele disciplina todo aquele que Ele recebe por filho. Disciplina. Você já foi disciplinado pelo seu pai? Eu vou dizer para você, irmão. Eu tive um pai que não era fácil, não. Sabe? Não era fácil, não. Eu e meu irmão mais velho sabemos o que a gente passou na mão do pai. O mais novo nem tanto. Até estava conversando um tempo desse aí. Falava: o pai nunca bateu em mim. Era, como diz, era o caçula, né? Mas eu e o mais velho, nós padecemos um pouco. E eu achava ruim, logicamente, eu ficava revoltado. Mas hoje, o meu pensamento é: eu merecia aquilo lá. Teve alguma coisa? Não, que foram injustiça. Mas na maioria das vezes, ele usou de disciplina.
usou disciplina. Então, o Senhor, amado, quando esse rapaz estava malhando o trigo, queria esconder o trigo, e ele pensando sobre isso, como é que pode, Senhor? Até quando? O Senhor prometeu estar conosco, prometeu nos guardar, prometeu. Aí, de repente, tem um anjo sentado debaixo de uma árvore, olhando para ele, sabendo dos pensamentos, disse, falou assim para ele, vai você e liberta o povo. Vai você e liberta o povo. Quando ele ouviu isso, vai você e liberta o povo, você está reclamando, você não está conformando com a situação, então vai você libertar o povo. Quando ele percebe que quem está falando com ele não é um outro ser humano, porque ele não estava falando em voz alta, ele estava falando dentro da sua alma, dentro do seu coração com Deus, e aquele ser que estava ali sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava falando com Deus no seu íntimo, ele teve a resposta na hora, você não está conformado com a situação? Pois bem, eu estou precisando de uma pessoa assim, de uma pessoa que não se conforme com a situação. Irmão, eu não posso me conformar às vezes com a situação da minha vida. O Senhor me chamou para ter comunhão com Ele. Eu não posso, se Deus quiser, eu nunca hei de permitir, com a graça e a misericórdia do Senhor, que alguma coisa venha a interferir na minha comunhão com o Senhor e que eu perca o sentido espiritual das coisas e eu não tenha mais discernimento, não consiga mais enxergar, não consiga mais discernir a situação que eu estou vivendo, porque é isso que o pecado vai fazendo na vida da pessoa. Ele vai entrando sorrateiramente e aquilo vai aumentando, que a pessoa acaba perdendo o discernimento, ele não sabe mais o que é correto, o que não é. Você acha que o Senhor estava fazendo uma escolha errada? Gideão, ele se julgava não capacitado. Lembra que eu falei para você no início? O Senhor, Ele jamais vai escolher pessoas gabaritadas, capacitadas, entre aspas, para fazer a obra dEle. A obra dEle, amado irmão, não se resume em estar numa pessoa capacitada, um bom orador, um grande teólogo, estudante da Bíblia Sagrada. Amado, o Senhor às vezes pega aquela pessoa que está lá no cantinho, inconformado com a situação, sabendo que ele não tem condições nenhuma, ele não é um bom de oratória, ele não é um bom pregador, ele não é uma pessoa que se destaca no meio dos outros, ele não é uma pessoa assim que chama atenção pela aparência dele, ele não tem nenhuma assim qualidade que chame a atenção, mas lá no fundo do coração, ele é alguém que tem um sentimento puro, um sentimento que quer a manifestação do poder e da vontade de Deus em sua vida. Ele é alguém que na verdade ele quer ser dirigido, guiado, e ele não quer outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. A não ser fazer a vontade de Deus. E Gideão, desqualificado por si mesmo, estava sendo qualificado por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a escolha que Deus faz. Eu não sei. Eu não sei o que é que você tem achado de si mesmo, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Coloque todos os seus pensamentos diante do Senhor. Não se estribe, não se firme em sua própria capacidade. Se você tem alguma capacidade, deixa que o Senhor a unja com o Espírito Santo dele. Deixa que o Senhor a unja com o Espírito Santo dele.
Porque você, em sua própria capacidade, pode achar que faz alguma coisa, mas você não vai fazer nada, não vai realizar nada. Mas quando você coloca todos os seus pensamentos, todas as suas intenções diante do Senhor, ainda que você não fale com esse, não fale com aquele, Gedeão não falou com ninguém, Davi estava lá no pasto, lá, a única pessoa com quem ele conversava, ele não sabia se Deus ouvia, mas depois ele acabou percebendo que Deus jamais deixou de ouvir. Quando ele estava sozinho lá no meio do mato, lá no meio do pasto, e na verdade ele não estava sozinho, na verdade o Senhor estava com ele lá, e ele não estava percebendo que todas as coisas que aconteciam com ele, com o rebanho que havia sob a responsabilidade dele, era uma preparação que Deus estava fazendo no coração dele, porque a Bíblia fala que Deus já havia nos escolhido lá desde o ventre da nossa mãe, e o Senhor vai trabalhando a história na nossa vida para nos levar aquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que Ele preparou para nós, para que através de nós Ele manifeste a sua boa vontade. E a boa vontade do Senhor para conosco não é apenas nos abençoar, mas é abençoar por nosso intermédio a nossa família, é abençoar por nosso intermédio as pessoas com quem a gente trata, com quem a gente cuida. Eu estava pensando esses dias, meus irmãos, estava pensando e analisando uma palavra do Salmo 23, a palavra no Salmo de número 23, e eu estava pensando, quando o Senhor, Davi, ele compôs o Salmo de número 23, eu estava pensando, Senhor, se eu pedir para o Senhor me encher com o Teu Espírito Santo, eu vou ficar cheio do Teu Espírito Santo. Vai. Tá. Se eu pegar um copo como esse aqui e enchê-lo com água, não vai dar para encher, mas suponhamos que esteja cheio. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, cheio do Teu Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Mas eu estar cheio do Espírito, eu não vou alcançar os outros, não vou alcançar. Eu preciso o quê para alcançar? Eu preciso derramar. Eu preciso derramar água para que ela escorra e para que ela alcance outras coisas. Derramar. Eu preciso não apenas estar cheio do Espírito, mas estar transbordando, para que através do transbordar, do derramar, possa alcançar quem está à minha volta, quem está ao meu redor. Olha, aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, que fala da escolha de Gideão, no versículo de número 7 a 9, está escrito assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos seus opressores. Expulsei-os e dei-os a vocês, a terra deles. A conversa que Gideão estava tendo, que o profeta falou com Gideão. Eu também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore em Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gedeão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor,
Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família é menor, é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Agora vem o segredo. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Amém? Eu estarei com você. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Irmão, Moisés, ele é inteligente, cheio de sabedoria, aquele homem lá. O Senhor mandou ele fazer alguma coisa. Sabe o que ele respondeu para o Senhor? Fala: eu vou, só se o Senhor for comigo. Aí o Senhor falou: eu vou mandar. Não, eu vou se o Senhor for comigo. Eu não quero nenhum substituto. Eu vou se o Senhor for comigo. Amém? Irmão, esse é o nosso segredo. Olha aqui, ó, José, o que acontecia com José? Tudo que José fazia era abençoado, era prosperado, tinha prosperidade. Qual era o segredo? A Bíblia fala: porque o Senhor era com Josué. Amém? Agora pensa comigo, irmão, você acha que eles eram homens diferentes de nós? Não eram. Então, olha aqui, você tem um segredo da parte do Senhor para com você. Quando você estiver diante de qualquer tipo de situação que você se vê totalmente incapacitado, totalmente sem força, esse momento é o momento de você não confiar em si mesmo, mas é o momento de você pensar o seguinte: o Senhor garantiu que estaria comigo, estarei convosco todos os dias. Então o Senhor vai estar com você, como Ele foi com Davi, como Ele foi com Gideão, como Ele foi com Pedro, como Ele foi com Paulo, como Ele foi com Timóteo, como Ele foi com André, como Ele foi com toda a igreja primitiva, como Ele tem sido com toda a igreja do século até hoje, e como Ele será com toda a igreja até o século final. Ele, o Senhor, está com você. Amém? O Senhor está com você, mesmo quando alguma derrota ou aparente derrota se manifestar, não se dê por vencido. O Senhor, Ele é contigo. Amém? Ele vai estar junto de você. Ele é promessa dele, Amém? E não aceite outra coisa, viu, irmão? Não aceite outra coisa. Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Amém?